Nós vamos falar hoje sobre um tema que o Senhor tem ministrado nesses últimos dias no meu coração. E esse tema está linkado com um versículo bíblico que está lá em Salmos, capítulo 51, versículo 16. Nós vamos ler e depois eu vou falar qual é o tema. Salmos 51, versículo 16. Você pode abrir junto comigo? Salmos 51, 16. O livro de Salmos ele é bem fácil de encontrar, né? Normalmente está no meio da sua Bíblia. E aí você vai poder encontrar Salmos 51, versículo 16. Glória. Eu vou ler na versão King James. Ela diz assim: não te deleitas em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. Versículo 17 diz: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais, em tempo algum, será desprezado por Deus. Amém, irmãos? Glória. Fique aqui comigo. Então, quando eu li esse Salmos, né, Salmo 51, essa passagem, ela brilhou aos meus olhos. E o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com você. Na verdade, essa palavra ela é uma chave que pode abrir portas de Deus para as nossas vidas. Amém? Então eu gostaria que você recebesse essa palavra que é realmente com muita mansidão no seu coração. Porque se você pegar o entendimento, a revelação dessa palavra, eu creio que vai funcionar na sua vida aquilo que Deus tem. Amém? Então preste bem atenção. No versículo 17, ele diz: verdadeiro e aceitável sacrifício eterno. Preste bem atenção, é um coração contrito, coração quebrantado, arrependido, jamais será desprezado pelo Senhor. Existe um tipo de sacrifício ainda hoje que é aceitável por Deus, e esse sacrifício se chama arrependimento. E é justamente isso que eu vou falar: arrependimento, um sacrifício aceitável a Deus. Amém? Quando nós falamos sobre arrependimento, eu queria que você entendesse que de fato, quando Davi, ele cita esses salmos, ele escreve esse salmo, não foi em qualquer momento da sua vida, mas em um momento tão particular, tão específico, que nós só descobrimos esse momento quando lemos esse Salmo 51 a partir do versículo 1. No versículo 1 vai dizer que momento Davi estava se referindo a esse salmo, especificamente o versículo 16 e 17. No versículo 1, nós vamos ver que Davi, ele faz esse salmo quando o profeta Natã o confrontou depois de ele haver tido ou cometido um adultério com Batseba. Então foi um momento bem crucial para a vida de Davi. Certamente Davi não estava se sentindo muito bem, né? Depois de ter cometido esse adultério, depois de ter pecado diante do Senhor. Então Davi, ele começa a escrever, a citar esses salmos, né? Melhor dizendo, e ele começa a dizer algo interessante. Ele diz: rapaz, se o sacrifício ele fosse por meio de oferendas, eu teria oferecido ao Senhor. Mas Davi, ele traz um entendimento pelo qual ele precisava receber o perdão do Senhor. Ele diz: rapaz, na verdade, o verdadeiro sacrifício, ele não vem por meio de oferendas. Ele vem por meio de um coração arrependido, um coração quebrantado, que isso não é desprezado pelo Senhor. Em outras palavras, o que Davi estava querendo dizer é que o arrependimento por algo que nós fazemos ou fizemos de errado, ele não vem, na realidade, por meio das nossas mãos. O arrependimento, ele vem por meio do nosso coração. Vocês estão aqui comigo? Não é algo que necessariamente você faz com a mão, mas com o seu coração. É como se ele dissesse: o arrependimento não é algo que vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. E sabe, irmãos, nós precisamos entender que às vezes, muitas vezes, na verdade, a gente pode cometer erros, a gente pode deslizar em alguma situação, mas o arrependimento, ele é o caminho, ele é um endereço para que possa tudo voltar ao normal, para que tudo possa ser restaurado, para que tudo possa estar novamente
para que a gente possa estar novamente no caminho certo, para que a gente possa desfrutar de algo que Deus sempre preparou para nós. A questão não é se erramos ou não, a questão é se estamos dispostos a nos arrepender de quando estivermos errados. Vocês estão aqui? E uma coisa que nós precisamos entender quando nós falamos sobre arrependimento, é que o arrependimento e o remorso, elas são duas coisas bem distintas, mas em contrapartida tem coisas em comuns também. O arrependimento, de fato, não é somente sentir um verdadeiro pesar ou uma falta cometida, mas um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro é mudar de parecer, é mudar o modo de se posicionar diante daquela situação. Mas quando nós lemos o que é remorso, nós vamos ver que assim como o arrependimento é algo que causa tristeza em nosso coração, porque de fato é algo que a gente vacilou, é algo que a gente errou. Mas o remorso, diferentemente do arrependimento, ele não traz uma mudança de atitude. O remorso faz você se sentir triste sem querer sair dessa situação. E o remorso não é algo que agrada ao Senhor. Em contrapartida, o arrependimento faz com que Deus não despreze. Vocês estão aqui ou não? Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender quando falamos sobre arrependimento é que o arrependimento que vem do coração, ele vem do coração e ele sempre vai ser revelado na sua vida. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que o arrependimento, ele sempre tem um fruto. O arrependimento, ele pode começar sendo oculto, mas ao passar do tempo, ele mostra os frutos daquilo que aconteceu no passado, que é o arrependimento. Observe algo interessante, você não precisa ir lá, mas só pode escutar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 8, o próprio Senhor, ele diz: produzi sim frutos que mostrem vosso arrependimento. Então observe que arrependimento, ele sempre vai mostrar frutos. Enquanto não mostrar frutos, realmente a gente pode desconfiar ou duvidar se houve arrependimento. Arrependimento é algo que você não se conforma mais com aquilo. Arrependimento é algo que você rejeita. Arrependimento é algo que agora te incomoda, muitas vezes te enoja daquilo que realmente você fez ou realmente você causou diante de alguém ou diante do próprio Deus. E eu trago esse entendimento para você porque de fato a gente observa ao longo da Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, que todas as vezes que o povo de Deus resolvia se arrepender dos seus pecados, resolvia se arrepender dos seus erros, o Senhor sempre estendia a mão para abençoá-los. Mas em contrapartida, todas as vezes que o povo questionava o Senhor, toda vez que o povo ele desejava trazer qualquer tipo de postura que não fosse um arrependimento, então Deus, ele não poderia agir assim. Assim foi com o povo de Israel, né? Enquanto o povo de Israel, ele se humilhava ao Senhor, Deus estendia a sua mão sobre eles. A própria Bíblia diz, em uma das suas passagens, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Vocês estão aqui comigo? Ou perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o arrependimento é algo muito bom. Talvez você, nesse exato momento, fique pensando: será que eu fiz alguma coisa de errado? Não, você não precisa se condenar de algo que você não tenha feito. Mas esse entendimento do que o arrependimento significa é importante para nós, porque se em algum momento a gente vacilar, a gente precisa ser rápido em se arrepender. O arrependimento não é algo que depende de Deus, é algo que depende de nós. O arrependimento não é um sentimento, é uma decisão. Oh glória, aleluia. O arrependimento não depende do seu próximo, só depende de você. O arrependimento não depende do seu pastor, só depende de você. Vocês estão aqui comigo? Aleluia. Agora, uma coisa que eu me lembro que quando eu logo me converti, um novo convertido, eu me lembro que às vezes eu estava na igreja e ia até para alguns círculos de oração. Eu logo me envolvi muito com as coisas do Senhor.
E eu percebia que às vezes as pessoas elas começavam a clamar a Deus, e elas começavam a chorar, e elas começavam a prantear. E eu te confesso que às vezes eu nem chorava, mas eu ficava confuso, pensando que porque eu não chorava, Deus não estava me ouvindo. Eu não sei se você já passou por isso, mas se você já passou, você não estava sozinho nisso não. Eu estive nesse caminho também. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes as pessoas, quando elas cometem um erro, então elas vão clamar ao Senhor com o coração arrependido, com o coração quebrantado, e elas começam a chorar, e não há problema nenhum com isso. O problema é você achar que de repente o choro vai mostrar o seu arrependimento. E aqui eu quero trazer uma revelação para você. Eu quero dizer para você que arrependimento diante de Deus não é quando você chora, é quando você muda de atitude. Amém. Às vezes você vai conversar com pessoas e elas vão te contar coisas e elas choram, e não tem problema, irmãos, chorar. Mas chorar sem mudança não é arrependimento, é remorso. E a gente precisa começar a entender isso, porque às vezes nós podemos errar, e naquele momento o seu coração está voltado a Deus e talvez não caia uma lágrima. Mas se quando você termina ali de fazer a sua oração a Deus e receber o perdão dele, você mudar o seu estilo de vida, irmãos, fique tranquilo, houve arrependimento no seu coração. Você está aqui comigo? Aleluia, aleluia. Eu não estou indo contra choro, eu estou indo a você não querer mudar o que você pode estar fazendo de errado. Você chorar e continuar fazendo o que está de errado não vai agradar a Deus. Vocês estão aqui? Eu não quero que essa palavra seja uma condenação para você, mas eu quero ao contrário, que essa palavra seja uma libertação para você. Eu quero lhe dar essa dica e essa ferramenta na sua vida, para que as portas se abram. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já tive oportunidades na minha vida de ver, como diz o mundo, o circo pegar fogo. Eu já vi, irmãos, situações onde pessoas me procuram pedindo conselho, e que de fato, olhando com os olhos naturais, você não encontra uma saída, você nem sabe o que fazer. É mais ou menos o que nós olhamos lá em Romanos 8:26, quando você não souber orar, você deve lembrar que ainda existe o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem situações que nós nem sabemos como orar. Vocês estão aqui? Isso está na Bíblia. Por mais que você tenha feito rema, por mais que você já tenha se matriculado no curso de oração, mas pode existir situações que você não sabe nem orar sobre aquela situação. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, quando surgir alguma situação que você diz, meu Deus do céu, diante dessa situação eu falhei, diante dessa situação eu errei. Talvez o seu erro pode ter sido como uma negligência, sabia que não podia, mas fez. Ou até você errou por ignorância. Você nem sabia que aquilo era um erro e você cometeu, e luz chegou e você diz, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Como foi com o povo lá em Neemias, quando eles estavam diante da lei, eles começaram a chorar, e diante daquela situação, o povo disse, rapaz, não adianta mais reconstruir esses muros, eu estou parafraseando, mas Neemias disse, não, agora que vocês souberam o motivo pelo qual nós chegamos até aqui, vocês devem começar a se alegrar, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Aleluia. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você é que em qualquer posição que você esteja, dessas duas, você sempre deve ter um coração contrito, quebrantado, submisso, consagrado ao Senhor. Aleluia. Pronto para pedir perdão ou se arrepender quantas vezes forem necessárias, porque quantas vezes forem necessárias, Deus também vai lhe perdoar. Na verdade, o perdão, ele não foi criado, ou não será criado quando você comete um erro. O perdão já foi criado e conquistado na cruz. Ele já está disponível para nós. Todas as vezes que erramos, nós precisamos ter fé e recebermos esse perdão nas nossas vidas. Ele já está disponível para nós. Deus não está pensando, rapaz, dessa vez eu te perdoo, da próxima vez eu não vou te perdoar, não. Não, Deus já decidiu te perdoar. Deus já decidiu te perdoar. Diga, Deus já decidiu me perdoar. Quem é o diabo para me condenar?
mesmo princípio de você ser abençoado por Deus. Eu vou só sair e abrir um parênteses, mas é o mesmo princípio. Você já viu que lá, não precisa não, só estou citando. Em Efésios capítulo 1, do 1 ao 3, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Você já viu essa passagem? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados. Então, de fato, já é tarde para Deus mudar de ideia. Ele já escreveu, Ele já disse isso. A palavra dele não muda, não volta vazia. Ele já decidiu isso. E por mais que você erre, por mais coisa que você faça, por mais besteira na vida, por mais cabeçada que você dê, Ele não vai mudar de ideia a seu respeito. Ele decidiu nos abençoar. É tarde para Deus mudar de ideia se Ele vai te perdoar ou não te perdoar. O sacrifício de Jesus ter vindo na cruz foi muito grande. O sacrifício na cruz que gerou perdão é muito maior do que qualquer pecado que você possa cometer, do que qualquer erro que você possa cometer. Você está aqui comigo ou não? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Agora, eu queria que você fosse rapidamente lá para 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Diz assim, eu vou começar a ler para nós ganharmos tempo. Diz: então Natã revelou a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio, as mulheres do teu Senhor, e te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse o suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Agora eu vou ler o versículo 9 de 2 Samuel capítulo 12. Diz assim: sendo assim, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que eu reprovo? Tu mataste o fio da espada o teu servo Urias, o Eteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio de armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Versículo 10. Portanto agora a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto desobedeceste a minha palavra e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que ela tornasse a tua mulher. Assim diz Yahvé: na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Tomarei as tuas mulheres debaixo dos teus olhos e a darei ao teu próximo, que se deitará com as suas mulheres à luz deste sol. Tu agiste às ocultas, mas eu cumprirei tudo o que hoje vos anuncio perante a face de todo o Israel. E à plena luz do dia, Davi confessou, preste atenção nisso, versículo 13. Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Então Natã afirmou a Davi: por sua parte, o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerá. Mas por teres ultrajado, ofendido o Senhor mediante a tua atitude, o filho que tivestes morrerá. E Natã se despediu de Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Vocês estão aqui comigo? Preste bem atenção em uma dica que eu vou te dar. A primeira coisa, quando Davi erra e o Senhor envia Natã como um profeta para falar a Davi, Deus estava revelando a sua compaixão. Deus estava querendo abrir os olhos de Davi, porque Deus sabia que de Davi ainda ia vir uma geração poderosa, a sua descendência seria poderosa. Então Deus vai, na verdade, por meio de um profeta, falar com Davi, abrir os olhos de Davi. Certamente Davi naquele momento poderia estar embriagado, seduzido por aquele pecado que ele tinha cometido, que era justamente ter a mulher de um outro homem. O próprio Senhor, ele fala pela boca do profeta, dizendo a Davi, ele diz: rapaz, tudo que você tem foi o Senhor que deu, e se você precisasse de mais coisas, o Senhor ainda teria dado para você. A mulher, o palácio, a fama, o nome, as riquezas, tudo foi Deus que te deu. Se você precisasse de mais, Deus daria mais a você. Se você precisar de mais, Deus dará mais a você. Oh, glória. Mas naquele momento, o que me deixa impactado é que eu queria estar nessa cena, eu queria estar ali, presente, porque pelo que eu entendo, enquanto Natã está falando, o que me parece é que Davi interrompe a fala de Natã. E naquele momento do profeta Natã, e naquele momento diz: confessou Davi, eu errei. A Bíblia diz no versículo 13:
pequei contra Yahvé. Então afirmou a Davi. Observe que naquele momento Davi não questionou, muito diferente de Saul quando errou. Davi não disse, não, mas peraí, não foi bem assim, ela também quis, não, mas você sabe, surgiu essa situação, não, mas peraí, foi dessa forma. Não, ele reconheceu que ele estava errado e foi rápido em se arrepender. Ele disse, errei. Ele disse, falhei. Aí a resposta também vem imediata, por causa disso, você não morre. Irmãos, talvez estivesse no plano Davi morrer, mas por causa de uma atitude naquele momento, o Senhor disse, você não vai morrer, mas o filho que tivesse do fruto do pecado, esse morre. Um arrependimento te livra da morte. Um arrependimento te livra de prejuízo, meu filho. Um arrependimento te livra de um divórcio. Um arrependimento te livra, irmãos, de você fracassar no ministério. Um arrependimento te livra de danos, de perdas. Um arrependimento te livra de você ser mal sucedido. Mas precisa ser rápido em se arrepender. Precisa reconhecer, pedir perdão a Deus. E Deus também será rápido em te perdoar. Oh, glória. Aleluia. Vocês estão aqui? Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou lhe dar uma dica. Todas as vezes, uma das coisas que vai fazer a gente ter na nossa vida menos arrependimento é você sempre olhar para trás e ver o que Deus já fez na sua vida. Quer se livrar do arrependimento? Arrependimento é bom porque muda a situação, mas quer se livrar dele para que você não possa errar? Sempre olhe pelo que Deus já fez. Eu sei que Paulo, preste bem atenção, não vá lá, mas ouça. Eu sei que Paulo lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3, ele diz, irmão, não penso que eu mesmo já tenha o conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. Observe, Paulo está dizendo, eu esqueço das coisas que para trás e eu avanço. Sabe, irmãos, o que Paulo está dizendo, talvez na linguagem de hoje, é o para-brisa, ele é mais importante do que o retrovisor. Olhar para frente é mais importante do que olhar para trás. Mas sabe, irmãos, a mesma Bíblia, ela também diz algo para nós. Lá em Zacarias, você não precisa abrir, só ouça em Zacarias 4:10. Ele diz, não desprezem os pequenos começos, porque os homens se alegram vendo o início desta obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. O Senhor está dizendo, não despreze os pequenos começos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, rapaz, considere os pequenos começos. De fato, você sabe que, por mais que o seu passado seja maculado, ou foi maculado, isso não macula o seu futuro. O seu futuro, ele pode ser brilhante. Vocês estão aqui ou não? Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, é importante às vezes a gente dar uma olhadinha no retrovisor. É importante às vezes a gente olhar para trás e ver onde nós estamos, o que o Senhor fez conosco. Quando surgir uma possibilidade de você errar, para que depois você não precise se arrepender, você para, conta uma vez, se for necessário conta duas, conta 3 até 10. Eu creio que 10 é o suficiente se você parar para contar. O problema é que as pessoas nem estão contando. O contar até 10 vai lhe dar a possibilidade de deixar ser dominado pelo Espírito e não pela carne, a ouvir Deus, a ter domínio próprio, a não satisfazer as obras da carne. E sabe, irmãos, esse olhar o retrovisor vai fazer com que você se lembre do que Davi não se lembrou no momento do erro, mas o Senhor lembrou a Davi por meio de Natã. Ele disse, rapaz, você lembra de onde você saiu? Você lembra que o Senhor te livrou de Saul? Você lembra que o Senhor te colocou no palácio? Você lembra que o Senhor te deu mulheres? O Senhor não poderia te fazer todas essas coisas? Mas se Davi tivesse lembrado disso quando viu Batseba, né? De lá do subsolo, de lá daquele lugar alto, e ele olhou e viu ela totalmente despida, se naquele momento ele lembrasse de tudo isso, ele poderia dar as costas e dizer, eu vou continuar servindo ao Senhor. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, o arrependimento, ele é poderoso, mas ele não é algo que precisa
a gente está ativando todos os dias nas nossas vidas. A gente pode viver uma vida, irmãos, sempre tendo um coração já contrito ao Senhor. Vocês entendem onde eu quero chegar? Aleluia. Sabe, quando nós olhamos a palavra, nós precisamos entender que quando erramos, preste bem atenção nisso, quando erramos, a única opção é o arrependimento. Não existe outra opção. Quando nós erramos, a única opção é o arrependimento, para que haja mudança nessa situação. Vocês estão aqui? Uma coisa que nós precisamos também observar é que naquele momento Davi, ele era a autoridade sobre o profeta Natã, e ele poderia naquele momento nem sequer dar ouvidos ao que Natã estava dizendo e fazer com Natã o que foi feito com João Batista: corta a cabeça do profeta, prende ele. Mas naquele momento ele decidiu ouvir a voz de Deus e se arrepender. Sabe, uma coisa que eu quero dizer para você, preste bem atenção. Muitas vezes, um erro, quando não há arrependimento, o Senhor vai usar profetas, pastores, mestres, evangelistas. Ele vai usar apóstolos. Ele vai usar alguém que esteja eminente naquele momento, alguém que esteja em uma posição de destaque naquele momento, alguém que seja a sua voz, a sua boca, não para te condenar, mas para te levantar. E às vezes as pessoas, elas até julgam determinadas outras pessoas porque de fato falam do seu erro. Mas irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez esse bate-papo de Natã com Davi foi um grito que livra a boiada de cair no precipício. Talvez se não fosse Natã dizendo a Davi os seus erros e confrontando ele, talvez não houvesse esse tipo de arrependimento. Muitas vezes nós viemos para o culto como agora, e a gente espera ouvir todo tipo de palavra, mas vem uma palavra como essa, e às vezes a gente pode ser tentado a jogar pedra no profeta. Mas deixa eu dizer uma coisa: quando um profeta traz uma instrução de Deus, é para tirar você daquela condição, é para livrar você de prejuízo, é para livrar você de danos. A grande diferença aqui é que enquanto Davi e Natã estavam em um lugar, os dois conversando, eu estou conversando com você em um lugar público, mas essa conversa está sendo eu e você em particular, no Espírito. Vocês estão aqui? Nós já estamos concluindo. Oh glória, aleluia, aleluia. Uma das coisas que nós observamos, por exemplo, lá, não precisa ir lá, mas eu vou ler para vocês em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele traz uma lição maravilhosa. Ele diz: agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresses prejuízo algum por nossa causa. Versículo 10 diz: a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém a tristeza do mundo traz morte. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu prefiro vocês agora tristes, mas que haja mudança, do que vocês alegres e que vocês morram. Em outras palavras, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: quando eu falo isso para vocês, a intenção na verdade não é deixar vocês tristes, mas se for para causar tristeza, e essa tristeza gerar mudança, é bom que vocês fiquem tristes. Sabe, irmãos, nós somos da palavra da fé, e nós sabemos que Deus, Ele não deseja e nem quer que a gente se entristeça. A própria Bíblia, eu acabei de dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês estão aqui comigo? Mas eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos: existe uma tristeza bíblica.
E que tristeza bíblica é essa, pastor? A que traz arrependimento, não é a que traz remorso. Essa tristeza é bíblica, é essa tristeza que move o coração de Deus, é essa tristeza, irmãos, que faz os céus se moverem ao seu favor, é essa tristeza que faz as suas orações subir e o céu descer. A tristeza que traz o arrependimento, a mudança. Essa tristeza, ela é bíblica. Vocês estão aqui comigo? Glória, aleluia. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, que apesar de o erro de Davi ter trazido alguns prejuízos para ele, como a espada nunca mais se afastou da sua casa, o seu filho morreu. Nós vamos ver, se continuarmos lendo a história, que seu filho Absalão se levanta contra ele. Nós vamos ver muitos prejuízos na família de Davi, por algo que Davi cometeu. Mas eu vou lhe dizer, irmãos, a Bíblia também diz que por causa desse arrependimento, coisas começaram a acontecer. E essas coisas, nós recebemos o benefício até hoje. Observe algo interessante, você só ouça isso. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 14, do mesmo texto que eu li no início, ele diz: mas por teres ultrajado a Yahvé mediante a tua atitude, o filho que tiveste morrerá, com Batseba. E Natã despediu Davi e foi para casa. Depois o Senhor feriu o menino, que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Sabe, nós estamos lendo isso no versículo 14 de 2 Samuel capítulo 12. Mas aqui já havia tido o arrependimento de Davi, mas a consequência dos seus erros estavam operando. Sabe, irmãos, é possível você estar diante de alguém que é tão maquiavélico, de alguém que assassinou, cometeu uma série de assassinatos, de homicídios, de alguém que cometeu um estupro, de alguém que foi tão cruel, irmãos, e essa pessoa um dia se dobrar diante do Senhor e arrepender-se, ela será salva. Mas não é porque ela será salva que ela não terá que assumir os erros das suas consequências. E às vezes as pessoas acham que quando o Senhor perdoa, isso automaticamente também anula o efeito das consequências dos erros que ela cometeu. Mas, irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus, ele é íntegro e ele é sábio. A gente, quando diz dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, é também nessa parte. Sabe, Deus, ele vai te perdoar. E eu creio que Deus ainda vai ter misericórdia para te livrar de alguns danos ou suavizar situações que possam ter gerado por consequência do erro que você cometeu. Mas muitas vezes vai ser necessário você passar por algumas situações desconfortáveis, para que você pare e pense e diga: rapaz, não foi Deus, não foi meu cônjuge, não foi meus filhos, muito menos o pastor da igreja, foi eu. Vocês estão aqui? Amém. Glória. Aleluia. Está quieto, mas você está recebendo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, essa palavra é para todos nós. Amém. Quando a Bíblia diz: aquele que está de pé vigie para que não caia, ela está falando para o pastor, para o bispo, para o apóstolo. Ela está falando para todos nós. Todos nós. Amém. Mas uma coisa que nós observamos ainda nesse texto do capítulo 12, quando nós vamos para o versículo 24, depois do filho de Davi ter morrido, que foi gerado com Batseba dentro de um pecado, a Bíblia diz assim: então Davi, no versículo 24, no mesmo texto, então Davi consolou a sua esposa Batseba, e havendo tido relações sexuais com ela, Batseba gerou um menino, a quem Davi decidiu dar o nome de Salomão. E o Senhor muito amou, e por isso ordenou ao profeta Natã que enviasse uma mensagem a Davi. E Natã passou a chamar o menino de Gedidias, amado do Eterno. Perceba que agora, irmãos, depois de ter tido a consequência do erro, o arrependimento agora de Davi, agora então nasce uma outra criança.
E a Bíblia diz que essa criança Deus muito amou, que foi Salomão. E eu não sei se você sabe, mas se você for lá, e não precisa ir agora, mas em Mateus, capítulo 1, no versículo 6, diz assim: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Mas no versículo 16 diz assim: Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Vocês estão aqui ou não? Cristo veio da linhagem de Salomão, do rei Davi. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que eu quero dizer tudo isso é que um arrependimento pode não mudar o seu passado, mas pode te possibilitar um futuro melhor. Eu vou repetir isso. Um arrependimento pode não mudar o seu passado, mas pode também te proporcionar um futuro melhor. Vale a pena se arrepender. Vale a pena ter um coração contrito e um coração quebrantado ao Senhor. Sabe, em Salmos 51:10 ele diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Quando nós olhamos a palavra em Provérbios 4:23, ele diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vocês estão aqui? As próprias palavras de Jesus em Mateus 22, versículo 37, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para você com essa mensagem, chego agora ao final, e o grupo de louvor pode vir aqui, por gentileza, é que nós precisamos sempre ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor, independente da posição em que nós estejamos. Às vezes, as pessoas, elas falam da seguinte forma, ela diz assim: mas você viu, talvez uma mulher falando com a outra, né? Você viu, amiga? Você viu, ou o cara falando com um amigo: rapaz, você viu fulano de tal, só foi enriquecer que mudou o coração. Só foi se tornar famoso que mudou o coração. Só foi ter sucesso que mudou o coração. Mas na realidade há um grande erro aí. As pessoas não mudam o coração porque tem dinheiro, ou porque tem sucesso, ou porque tem fama. Elas revelam o seu coração. Sabe, o dinheiro, preste bem atenção, ele não tem essa capacidade de mudar as pessoas, mas ele vai revelar quem você é. O poder, ele não tem a capacidade de mudar você, mas ele revela quem você é. Talvez você ainda não tenha revelado ou se revelado, porque você não, as pessoas, porque talvez você não esteja nessa posição, tendo isso na mão, né? Ou adquirindo isso, ou estando nesse lugar. Mas irmãos, se você não desprezar os pequenos começos, se você tiver um coração grato ao Senhor, se você tiver um coração contrito a Deus, desde o início, desde a sua caminhada, sempre valorizando cada coisa que Deus tem feito, sempre sendo grato a Deus pelo pouco e também no muito, sempre se alegrando em cada estação da sua vida, é certo que Deus vai te tornar famoso, é certo que Deus vai te fazer crescer, é certo que Deus vai te enriquecer mais e mais, e você sempre terá um coração nele. Sempre terá um coração nele. Esse é o desejo de Deus para nós nessa noite. É um desejo, irmãos, de que haja um quebrantamento. É um desejo que haja um coração contrito, uma dependência total do Senhor. Que todos os dias não só esteja no seu coração, mas nos seus lábios a sua confissão de dependência, de gratidão, de honra, de apreço pelo Senhor. Sabe, Deus, Ele não está pronto para lançar em rosto nada. Apesar da Bíblia dizer que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Mas irmãos, eu entendo que tem muita coisa em oculto que nós já passamos que não foi revelado. E Deus, Ele não está interessado que seja não.
porque Deus viu o arrependimento que nós tivemos naquele momento. Sabe, o arrependimento, ele evita com que haja uma exposição, mas o contrário é verdadeiro. Quando não há arrependimento, a exposição virá. E o desejo do meu coração como pastor e pai seu espiritual é que você pondere essas palavras. Eu gosto bastante, e até essa semana eu estava citando isso, de uma instrução que o próprio apóstolo Paulo, quando ele começou a falar sobre algo para Timóteo, e Timóteo era um jovem pastor no ministério, e o apóstolo Paulo, ele diz: rapaz, ele diz, você precisa se esmerar, você precisa correr na sua carreira, tendo um alvo a ser alcançado, porque um atleta, em tudo ele se previne, em tudo ele se domina. Mas naquele momento o apóstolo Paulo disse: Timóteo, eu estou falando essas palavras para que você pondere elas, para que você pense nelas, para que você medite nelas. Talvez você não entenda elas agora, mas se você guardá-las no coração, será certo que um dia você entenderá. Sabe, irmãos, eu estou falando aqui diante de pessoas que têm um futuro glorioso. Eu estou falando diante de pessoas aqui, irmãos, que têm uma trajetória que eu e você, a gente não tem nem capacidade de entender onde nós podemos e vamos chegar, sabe? Mas a gente precisa, não é começar certo somente, a gente precisa se manter certo para terminar certo. A gente precisa ter o mesmo coração de sempre, independente do que aconteça, independente do que a gente passe, independente do que falem ou deixem de falar. O nosso coração precisa ser um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que não precisa voltar ao primeiro amor, um coração que esteja no primeiro amor, na dependência do Senhor. Que o Senhor não precise dizer para nós o que Ele disse para a igreja de Éfeso: eu conheço o seu labor, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua dedicação. Vocês até reconhecem aqueles que são apóstolos e o que não são, mas existe algo que vocês deixaram para trás naquela caminhada. O Senhor visita a igreja de Éfeso, revela isso para João. Olha, João, é nessa igreja, eles se esmeram, ele tem um zelo em fazer tudo correto, mas tem uma coisa que eles esqueceram, é a melhor parte, é voltar ao primeiro amor. Eles precisam acender essa chama, eles precisam deixar vivo isso no coração. Em outras palavras, o que eu estava querendo dizer é: por mais que eles trabalhem na igreja, por mais que eles sirvam, por mais que eles vão ao domingo à noite na igreja, por mais que eles dizimem, por mais que eles ofertem, por mais que eles estejam no culto de oração, no domingo de manhã ou domingo à noite, se tem uma coisa que eles não podem deixar de estar, é na minha presença, é com o meu coração neles, é com o meu DNA empregado neles. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vou lhe dizer, a gente é crente e a gente busca o Senhor em primeiro lugar, não é só quando nós oramos, é quando nós estamos parados em uma sinaleira e de repente passa uma mulher atraente, e naquele momento não tem ninguém para te ver, naquele momento não tem um pastor do seu lado, naquele momento não tem o seu líder, não tem um irmão da igreja para que possa dizer para você: ei, rapaz, para onde você está olhando? Mas naquele momento você olha e você para e você diz: eu não vou olhar, Senhor, porque eu não quero te entristecer, Espírito Santo. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa na minha vida. É quando você sofre uma ofensa, é quando as pessoas te tratam com uma indiferença, e você olha e você tem tudo para retribuir, e retribuir com força. Mas naquele momento você diz: Senhor, eu vou pagar esse preço, eu vou retribuir com amor, eu vou me submeter à palavra do Senhor. E naquele momento você ainda fala com a pessoa, você dá a paz do Senhor, você ainda presenteia ela, e você ainda, irmãos, você tem a capacidade de se alegrar com a vitória dessa pessoa. Você estará buscando as coisas do Senhor em primeiro lugar. As coisas do Senhor em primeiro lugar é quando você olha, irmãos, e você está em um mês, eu estou terminando agora, e você está em um mês onde você olha para a sua conta, e você olha para as suas despesas, e você vê, irmãos, que na realidade, se você pagar as suas contas, você não chegará nem metade da folha, porque o que você ganha não vai conseguir sobrar. E naquele momento vem uma sugestão do diabo dizendo para você: não dizime, não oferte, não abençoe,
não invista. Mas naquele momento ninguém está vendo, é você e o Senhor. Mas naquele momento você olha para a sua conta e você diz assim: Senhor, quantas vezes eu já tive situações parecidas com essa ou piores, mas o Senhor sempre me livrou. O Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre teve um plano. Por isso eu estou aqui. Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou continuar crendo na sua palavra. E naquele momento você decide, irmãos, fazer um cheque, sacar no banco a sua cédula e entrega o seu dízimo. Sabe, nesse momento os céus, há um memorial onde estará registrado: eles me buscaram em primeiro lugar, e as coisas foram acrescentadas. Eu poderia dar inúmero de exemplos aqui, mas o que eu quero motivar você é que tenha um coração sempre contrito ao Senhor, porque Ele nunca vai desprezar jamais. Amém?